Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional, do livro Universo em Desencanto. O livro pensador é um bicho desequilibrado que vive em experiência e o racional é consciente, é equilibrado e possuidor de toda a felicidade. Onde existe o equilíbrio racional, existe o sossego e a paz, por estarem aí todas as virtudes consoantes ao modo do padrão de vida pela organização feita pelo domínio racional. Porfírio, então, com a cultura racional vai haver paz no mundo? Vai ser um paraíso esse mundo ainda? Certamente que será, e o que nos atrapalha hoje é essa questão do livre pensador. O ser humano, ele é livre pensador e por isso ele sofre, porque ele pode pensar o que ele quer. Então, o livre pensamento é livre, porque a nossa classe, por ser racional, é que nos dá essa liberdade. Outros seres, que os chamados irracionais, por nós livres pensadores, eles têm o pensamento, mas o pensamento deles não é livre. Então, eles pensam aquilo que é necessário. O bicho irracional, ele pensa naquilo que ele tem de necessidade. É limitado o pensamento. É limitado porque ele trabalha só nas necessidades da vida. E o livre pensador, o animal racional, que a fase agora não é mais de animal racional, mas ainda persistindo esta condição de animal racional, ele tem o pensamento livre, e o pensamento livre é que causa todo o sofrimento e é o que está causando toda esta violência que está aí no mundo. A paz somente poderá existir a partir do momento que o livre pensador, no uso da sua própria liberdade de pensador, ele perceber que ele não necessita de tanta liberdade no pensamento, perceber aquilo que é estritamente necessário, porque o conjunto, pelo conhecimento, né, a percepção, que o conjunto que nós estamos é degenerativo, é um conjunto eletromagnético, transitório, que tudo é passageiro, e a liberdade do pensamento nos fazendo compreender isto, então nós passamos a admitir um posto de luz que o ser humano pode encontrar em si mesmo, não nas filosofias e nem nas religiões e tampouco nas ciências. Está em si mesmo, com base em todo esse conhecimento adquirido naturalmente, mas a verdade está em si mesmo, porque o dono da vida está em si mesmo. O dono da vida não está na igreja, o dono da vida não está na academia, o dono da vida não está nas cátedras filosóficas, o dono da vida está em nós mesmos, mas nós não nos conhecíamos. Então pensávamos, e tinha liberdade porque o dono da vida nos dava essa liberdade, e daí o sofrimento e tudo que está acontecendo. Procurando em todo lugar, não sabia que estava dentro de si. Em todo lugar, você corre tudo que é coxia, né, como se diz no bom português, correndo todas as coxias, daquela gosta, daquela não gosta, daqui a pouco larga de bom, e está dentro dele mesmo que ele precisa. A sua verdadeira consciência do respeito à vida, a começar pela sua própria vida, no respeito à vida do seu semelhante. Aí a liberdade do pensamento vai ser cerceada por um raciocínio superior, e não por esse raciocínio aparente que foi criado nas filosofias, nas artes humanas, nos modismos, nos vícios, nessas coisas que se tornaram absolutamente inúteis para a verdadeira felicidade humana. Então tudo aquilo que foi arquitetado pelo pensador se torna inócuo, porque tudo é passageiro. Só uma duvidazinha. Então, estudando a cultura racional, a pessoa passa a ter um pensamento racional, é isso que você quer dizer? Por aí. Pode ser. Começa por aí, exatamente. Começa a pensar racionalmente. O pensamento começa equilibrando a mente. Isso. Ele começa a pensar racionalmente, vai estudando, vai desenvolvendo o raciocínio. E aí vem o desenvolvimento do raciocínio, porque literalmente no livro Universo em Desencanto, para quem estuda sabe, para quem não estuda vai ficar sabendo, que a cultura racional não é contra nada, nem contra ninguém. O pensamento é a quinta potência para o desenvolvimento do raciocínio. Isso está citado literalmente no livro. Então, é exatamente o pensamento dentro do limite da liberdade. Então, o pensamento dentro do limite da liberdade, ele corresponde ao raciocínio. E aí, no caso, para a pessoa dar continuidade a esse desenvolvimento, ele precisa continuar estudando. Aí, a mecânica, exatamente, bem lembrado, doutor Luiz Cláudio, a mecânica desse desenvolvimento está na ligação que o ser humano estabelece consigo mesmo. Sim. Se ele tem uma ligação na pensamento e na imaginação,
aí ele está desequilibrando, porque aquilo que ele está pensando muda. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Ele planeja uma coisa hoje, eu vou me formar em médico, amanhã o que está dando dinheiro é informática. Ele perde o emprego de médico, perde uma vida inteira, desequilibra, essa violência toda. E o raciocínio já é outra energia, então ele tem uma outra ligação. Então, essa energia é uma energia contida dentro do livro Isso, Universo em Desencanto. Perfeitamente. Aí é que a gente aponta para o livro Universo em Desencanto, para o curso primário, para os primeiros passos que nós damos na fase racional, é a ligação da energia que emana deste livro, é uma condição extremamente necessária. Mais adiante, novas gerações, não sei quantas, mas elas talvez nem precisem mais da leitura do livro. Mas hoje, na nossa atual situação, o quadro que está no mundo, a ligação com este livro é extremamente necessária, justamente porque nós temos um mundo de ilusões e de aparências, no qual vivemos ligados à nossa própria sobrevivência, que às vezes não dá nem tempo de pensar, né, quanto mais raciocinar, né, ou desenvolver o raciocínio. Tem pessoas que querem ler o livro e não conseguem, porque está na luta da vida, não é, doutor Carlos? Então, aquela fraqueza toda, a pessoa não tem nem condição de ler o livro. A ligação na leitura do livro é que é fundamental. É uma nova energia que, na medida que a gente lê, o dono da vida vê esta luz, que o pensamento e a imaginação não podiam ver e não vão ver, não tem como ver, aí o dono da vida vê, e aí é que ele começa a ajeitar a vida da gente. Então, o verdadeiro dono da vida, porque aí vem as intuições certas das coisas certas. Ele está formando num curso que não está na mídia, não está na coisa, mas quando ele acaba de formar, ele tem um emprego bom e tudo dá certo na vida dele. Não é assim que funciona, doutor Carlos? É assim que funciona. Primeiro começa a pensar racionalmente, como ele falou. Depois vem uma intuição racional. Depois começa a vir uma orientação racional bem clara para tudo que for preciso na vida da pessoa enquanto durar aqui na vida da matéria. E aí vai continuando esse desenvolvimento, a pessoa passa a ser guiada pelo seu raciocínio e, por último, ela estará ligada ao mundo de origem e ligada ela estará vendo todos os campos de energia, de vida, com todos os habitantes e se comunicando com os eternos e, portanto, voltará para a eternidade em vida. Agora, um pouquinho antes disso, que foi a pergunta do Oswaldo, vai ser a fase racional da concórdia. Todos concordando com todos, porque todos estarão com o seu raciocínio desenvolvido, a humanidade inteira, então toda a humanidade ligada a Deus, e aí acabam a guerra. Vai ser mas aí união, também, paz, amor e concórdia universal. Falando em concórdia, temos que bater bem numa tecla que o pensamento nos faz todos serem diferentes. Cada um com o seu ideal. Pensar, jamais haverá concórdia, exatamente. Mas essa fase da concórdia é depois da fase da racionalização. Eu falo isso porque agora essa primeira fase. Eu falo essa questão da concórdia porque importante. As pessoas querem concórdia dentro dos seus ideais. Aí não há concórdia. Mas todos têm que se unir. Eu conheço muita gente que diz, temos que nos unir. Mas unir em prol de quê? Do que ele pensa que é o certo? Ou do que eu penso que é o certo? Então, enquanto eu estiver pensando, eu penso de um jeito. Você pensa de outro, Oswaldo pensa de outro, nosso amigo operador da câmera pensa de outro. Nós jamais chegaremos à concórdia. O pensamento não foi feito para unir. Não, ele que divide. Mas por que o pensamento divide? Para lapidar. Mas por que ele lapida? Porque nós fomos construídos, gerados num atraso. Nós somos peças de uma máquina que tem que ter fim para poder vir uma máquina melhor. Então, são as novas gerações. E as novas gerações é que vão dar o resultado, o tom certo, que já vão nascer incorporadas. Uma cultura de paz. Uma cultura da paz, exatamente. Depois que virem muita guerra, do jeito que a coisa vai, será que a gente sobrevive? Essa é a questão. Porque o que o pensamento fez hoje, se nós olharmos direitinho na história da civilização humana, o pensamento criou um botão vermelho e por detrás daquele botão vermelho existe uma parafernália de artefatos para destruir o mundo. Várias vezes. Várias vezes. Então o pensamento trabalha para destruir. O pensamento não trabalha para construir. E pensando, o ser humano se destrói. É o que nós fazemos. De tanto pensar, ficamos velhos e caducos. É o que eu faço, é o que o Dr. Carlos faz, mesmo a gente já sabendo disso, porque não temos ainda os recursos necessários do desenvolvimento racional,
não é mesmo? Somos primários, todos nós, na fase racional, mas já atentamos para o detalhe e temos as nossas comprovações. Confere, doutor Carlos? Isso mesmo. E o pensamento está aí para destruir, vai Infinidade de destruir, comprovações. mas vai Então, a maneira de destruir se quem não está livrar- ligado. Quem não está ligado vai, mas quem está ligado não vai. A maneira de se livrar do pensamento desequilibrado, oscilante, como você acabou de falar aí, é estudar a cultura racional A melhor prática é a leitura do do livro Universo em Desencanto, Ah, que, complementando todo aquele esforço acadêmico, natural do pensamento, que já foi estabelecido para lapidar, mas ele não é de se jogar fora. sim. Porque as práticas que foram desenvolvidas no bom sentido, elas devam ser recicladas, renovadas e aproveitadas, porque a transição é a pior fase da vida da gente. A juventude é a pior fase da vida do ser humano, é exatamente onde há a maior transição, principalmente no corpo e na mente. E a ilusão é monstra. E a ilusão da 100%. juventude é monstro. Depois da fase adulta já vem um pouco mais de serenidade. Na fase de infância, criança, né? É uma fase mais ou menos tranquila, porque todo mundo cuida, aquela coisa toda. A pior fase é exatamente a juventude, é a transição. E a humanidade está nessa fase, mais ou menos comparando. E aí a gente está sofrendo muito por causa dessa mudança. E essa transição toda, essa lapidação, como a gente chama na cultura nacional, lapidação, que é o sofrimento, a confusão toda no mundo, isso também faz a pessoa se desenvolver para abandonar as coisas materiais. Também, porque já vê a Desligar barba, um pouco. como diz o outro, quando a gente vê a barba dos outros arder, né, a gente põe nosso de molho, né? Uma coisa assim, não é isso, doutor Carlos? É, Ou é o bigode? É o bigode é a barba, sei lá. Bota Quando a gente de vê molho. as barbas dos outros É, pegar as fogo, barbas. a gente põe a nossa de molho, que é para não pegar fogo. Serve muito, porque a gente quando vê, a gente aprende muito pelo erro dos outros e os outros aprendem pelo nosso erro. O ruim é quando a gente erra, que a gente é que sofre mais, obviamente. Mas com esse aprendizado que a gente tem, que é um aprendizado do natural verdadeiro, que a cultura racional nos põe em contato com o natural verdadeiro, não com o natural provisório e nem com o natural articulado da mente humana. Este é o verdadeiro natural. E por ser o verdadeiro natural é o certo. E por ser o certo, dá certo. E aí não sofre. Porque quem sabe, não sofre. E o certo é sempre certo. O certo é sempre certo. Não tem essa de ser ou não ser. O ser ou não ser é quando há um não conhecimento. Ou seja, há o conhecimento das ilusões, do pensamento, da imaginação, em que o ser humano não sabe quem ele é. Ele não se conhece verdadeiramente. O livro Universo em Desencanto, ou melhor, a leitura, e ainda melhor, o estudo deste livro, a leitura por ler também não serve para muita coisa não. Às vezes até atrapalha mais a leitura do que não ler. É porque tem muita gente que lê e não presta atenção. Exatamente. E O depois não fundamental é sabe o o que estudo. leu e ainda reclama que tinha muita repetição. Porfírio, Né? É pegar o livro para estudar o que está Só escrito. uma dúvida também, Porfírio. No caso, para a pessoa assimilar, né, sentir esse conhecimento, ele teria que ter um horário assim, mais tranquilo, procurar Obviamente. fazer numa hora Você mais lê este amena. livro numa hora de tumulto, Sim. de uma condução, um lugar onde há muito barulho, certamente não vai Não é funcionar. bom. Não, porque você vai estar, é um leitor. Sim. O leitor é muito nefasto Está a si olhando próprio. para o livro, mas não está lendo Não nada. está lendo, né? não serve, muito pouco, muito fraquinho. Serve para, de repente, ele tá com Acaba o de livro, ler, não sabe o que leu. não sabe o que E lê. Se ele não reclama, olha, ainda reclama aproveita. que tinha muita repetição. Ainda diz que tem repetição, mas quem está estudando Mas- percebe essas nuances, essas diferenças. Como eu mesmo, depois de 40 anos, lendo com mais atenção um trechinho do livro, é que eu vim perceber essa questão do que é o natural, pelo menos o entendimento. Tem o natural verdadeiro, tem o natural aparente e tem o natural degenerado, deformado. Quer dizer, o natural aparente é esse natural das artes. Que a gente diz que o natural é isso aqui, é ir para a escola, é viver, sofrer, e diz que isso é natural. Isso é um natural articulado. isso é um costume acostumável. O com isso, né? natural da natureza, perdão, não é o natural da natureza. O natural degenerado, deformado, os vegetais minerais já fazem, os bichos, eles já têm esse natural. Mas o nosso verdadeiro natural, que aí sim, o natural da natureza, é o raciocínio, que é o verdadeiro natural. Então são 3 níveis de entendimento, nossa cabeça tem 3 máquinas, o mundo tem 3 dimensões. E o dono da vida está em nós mesmos. Mas precisa conhecer, e a leitura do livro é para desenvolver esta ligação. Como nós dizemos, e muito o autor do livro nos diz repetidamente, insistentemente, é desenvolver o raciocínio ou não.
Se não desenvolver o raciocínio, o pensamento continua, vai levando para classes inferiores de vida, porque nas classes inferiores de vida é a mesma origem, só que está numa condição mais inferiorizada. Portanto, também é racional, é de origem racional, mas está numa classe de irracional, sem liberdade e sem poder desenvolver o raciocínio. Então, a oportunidade que nós temos hoje, no terceiro milênio, é a leitura deste livro. Racional, Vai conhecer. o pensamento é muito limitado. Exatamente. E é aquela velha história. Vai continuar lapidando e a lapidação vai desgastando e vai à extinção daquela classe de vida, vai para outra, porque nada se perde. A vida é eterna e o dono da vida fica muito triste e sofre muito com isso. Porque o dono da vida, ver a sua vida ir para uma classe inferior, ele sofre muito. Então a nossa maior amizade é com nós mesmos, que é o nosso próprio habitante, vamos dizer assim, que está materializado e é o nosso órgão sensor, a glândula pineal. E a leitura indicada no terceiro milênio é este livro. Em horas de silêncio, em horas de paz, de tranquilidade, boas reflexões. Para assimilar melhor. E os pensamentos vão melhorando mais, porque a gente vai conhecendo a vida. E quem conhece a vida, respeita a vida, não é contra a vida. E quem não conhece a vida, pensa que conhece e destrói a vida porque pensa e não sabe o que é a vida. Imunização racional quer dizer todos munidos, todos reunidos, todos compreendendo uma coisa só, todos munidos da ação verdadeira do seu próprio natural. Racional é um só temperamento, todos se compreenderão de um só modo, um modo racional. Obrigado pela atenção de vocês.